Durma em paz. Seu anjo da guarda está ao seu lado esta noite. Reze comigo, meu amado irmão, minha querida irmã, neste exato momento em que seus olhos tocam estas palavras. Não é coincidência que você esteja aqui, porque o Espírito Santo de Deus preparou este encontro divino para falar diretamente ao seu coração cansado, à sua alma que clama por paz, ao seu espírito que busca descanso verdadeiro na presença do Altíssimo. E eu sinto o Senhor me movendo para compartilhar com você uma verdade que vai transformar não apenas esta noite, mas cada noite da sua vida daqui para frente, porque Deus quer que você experimente o descanso sobrenatural que Ele preparou para seus filhos amados desde a fundação do mundo. Você sabia que neste momento, enquanto o mundo ao seu redor pode estar mergulhado na escuridão da ansiedade, do medo, da preocupação que rouba o sono e atormenta os pensamentos, existe um exército invisível de anjos que foi designado pelo próprio Deus Pai para proteger, guardar e ministrar paz sobre a sua vida. E não estou falando de uma força simbólica ou metafórica, mas de seres reais, poderosos, enviados do céu com uma missão específica: garantir que você durma em paz sob a cobertura do sangue de Jesus Cristo. O Salmo 91, versículo 11, declara com autoridade divina que porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. E esta não é apenas uma promessa bonita escrita em papel, é um decreto celestial ativado no momento em que você se entrega verdadeiramente aos cuidados do Pai, reconhecendo que sem Ele, sem a sua proteção sobrenatural, você não é nada mais do que um ser frágil em um mundo hostil. Mas com Ele, com os seus anjos ministradores ao seu lado, você se torna invencível contra as forças das trevas que tentam roubar sua paz e perturbar seu descanso. Talvez você esteja se sentindo exatamente como Jacó naquela noite em Betel, quando fugindo do irmão e carregando o peso da culpa, da incerteza sobre o futuro, do medo do que poderia acontecer, ele se deitou em um lugar aparentemente comum, usando uma pedra como travesseiro, pensando que estava completamente sozinho e abandonado. Mas foi justamente naquele momento de maior vulnerabilidade que Deus escolheu se revelar de forma extraordinária, mostrando-lhe uma escada que ligava a terra ao céu, com anjos subindo e descendo, ministração constante entre o reino celestial e a vida terrena de Jacó. E quando ele despertou do sonho, exclamou com espanto: "Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia." Porque é exatamente isso que acontece com você hoje, meu irmão, minha irmã. Deus está presente na sua situação, os anjos estão ativos na sua vida, a proteção divina está operando ao seu favor, mas talvez, como Jacó, você não esteja percebendo a realidade espiritual que cerca o seu cotidiano. Pare um instante, respire profundamente e deixe que o Espírito Santo ministre ao seu coração esta verdade revolucionária. Você não está sozinho. Nunca esteve e nunca estará, porque desde o momento em que Jesus Cristo se tornou o seu Salvador, você passou a fazer parte de uma família celestial, que inclui não apenas o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas também uma hoste inumerável de anjos que foram destacados especificamente para ministrar em favor daqueles que são herdeiros da salvação, conforme está escrito em Hebreus 1:14. E estes seres celestiais não dormem, não se cansam, não tiram férias, não se distraem com outras responsabilidades. Eles estão 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, focados em uma única missão: cumprir as ordens que receberam do trono de Deus para proteger, guardar, orientar e ministrar paz sobre a sua vida. Mas espere, há algo ainda mais profundo que o Espírito Santo quer revelar ao seu coração neste momento.
Algo que vai fazer você compreender porque tantas vezes você se sente inquieto, agitado, sem conseguir encontrar o verdadeiro descanso, mesmo quando está fisicamente deitado na cama. Porque a paz que Deus oferece não é simplesmente a ausência de problemas ou circunstâncias difíceis, mas é uma condição sobrenatural do espírito que transcende qualquer situação externa que você possa estar enfrentando. É a paz que Jesus prometeu em João 14:27, quando disse: Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E note que Cristo não disse: Eu vos darei paz quando os problemas acabarem. Ele disse: A minha paz vos dou. No presente, agora, no meio da tempestade, no centro da dificuldade, na hora da provação. Você consegue sentir algo mudando no seu espírito enquanto estas palavras penetram na sua alma, não é mesmo? É o Espírito Santo confirmando que esta mensagem não chegou até você por acaso, mas foi enviada diretamente do coração do Pai, para tocar no ponto exato onde você mais precisa de cura, de restauração, de paz verdadeira, porque Deus conhece cada pensamento que atravessa a sua mente quando você se deita para dormir. Ele sabe sobre aquelas preocupações que insistem em voltar, sobre os medos que sussurram mentiras nos seus ouvidos, sobre a ansiedade que aperta o seu peito e faz o coração acelerar mesmo quando você deveria estar descansando. E é por isso que ele enviou esta palavra profética para quebrar as correntes espirituais que têm roubado o seu sono e perturbado a sua paz. O profeta Isaías, movido pelo Espírito de Deus, escreveu no capítulo 26, versículo 3: Tu conservarás em paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. E esta é uma promessa condicional que requer uma atitude específica da sua parte. Não é simplesmente uma bênção automática que acontece sem o seu envolvimento, mas é resultado direto de uma decisão consciente e deliberada de manter o seu foco, o seu propósito, a sua confiança firmemente estabelecidos no caráter imutável de Deus, mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário. Mesmo quando a lógica humana sugere que você deveria estar preocupado, mesmo quando outros ao seu redor estão vivendo em desespero e ansiedade, você pode escolher confiar na soberania divina e experimentar a paz que excede todo entendimento. Agora, eu quero que você imagine comigo esta cena poderosa que o Espírito Santo está me mostrando. Você está deitado na sua cama, talvez seja hoje à noite, talvez seja amanhã, mas é uma noite específica que Deus já preparou para ser diferente de todas as outras. E no momento em que você fecha os olhos e entrega o seu dia, as suas preocupações, os seus medos nas mãos do Senhor, algo sobrenatural acontece no mundo espiritual. Porque imediatamente anjos poderosos, guerreiros celestiais que já derrotaram demônios em batalhas épicas nos lugares celestiais, tomam posição ao redor da sua cama. Não apenas um ou dois, mas uma legião inteira destacada especificamente para garantir que nenhuma força maligna, nenhum pensamento atormentador, nenhuma opressão espiritual tenha permissão para perturbar o seu descanso. E eles permanecem ali, vigilantes, atentos, prontos para intervir instantaneamente contra qualquer tentativa do inimigo de roubar a sua paz. Talvez você esteja pensando: mas pastor, como posso ter certeza de que isso é real, de que não é apenas uma história bonita para me fazer sentir melhor temporariamente? E eu entendo perfeitamente essa dúvida, porque vivemos em um mundo que nos ensina a confiar apenas naquilo que podemos ver, tocar, provar cientificamente. Mas deixe-me lembrá-lo de que a fé cristã sempre foi baseada na realidade do mundo espiritual, que existe paralelamente ao mundo físico. E Jesus mesmo confirmou essa verdade quando contou a história do homem rico e Lázaro.
mostrando que existem dimensões espirituais operando constantemente ao nosso redor, mesmo quando não temos consciência plena delas. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, versículo 12, declarou claramente: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Se existem forças espirituais malignas operando contra nós, é lógico e bíblico afirmar que também existem forças espirituais do bem, anjos poderosos enviados por Deus para nos proteger e ministrar em nosso favor. E não estou inventando essa doutrina, ela está fundamentada solidamente nas Escrituras, desde Gênesis até Apocalipse, passando por episódios extraordinários, como quando o anjo do Senhor libertou Pedro da prisão em Atos 12, quando anjos ministraram a Jesus no deserto após a tentação, quando o anjo Gabriel apareceu a Daniel para revelar profecias sobre o futuro, quando anjos anunciaram o nascimento de Cristo aos pastores, quando um anjo fortaleceu Jesus no Getsêmani antes da crucificação, e centenas de outras referências que confirmam que o ministério angelical não é uma fantasia religiosa, mas uma realidade espiritual ativa e presente na vida de todo cristão verdadeiro. Você sabe por que muitas pessoas, mesmo sendo cristãs sinceras, ainda lutam com insônia, ansiedade noturna, pesadelos ou simplesmente a incapacidade de encontrar descanso verdadeiro quando se deitam? É porque elas nunca aprenderam a ativar conscientemente a proteção angelical que Deus já disponibilizou para elas. Nunca desenvolveram o hábito espiritual de orar especificamente, pedindo que os anjos do Senhor tomem posição ao redor da sua casa, da sua família, dos seus sonhos. Nunca exercitaram a fé de forma prática para se apropriar das promessas bíblicas relacionadas à proteção divina e, consequentemente, vivem como órfãos espirituais, tentando enfrentar as batalhas da vida usando apenas recursos humanos limitados, quando poderiam estar vivendo como filhos do Rei, com acesso total aos recursos ilimitados do reino dos céus. Mas aqui está a chave que vai mudar tudo na sua vida a partir de hoje. Você precisa entender que a proteção angelical não é automática, no sentido de que acontece sem nenhuma participação da sua parte. Ela é ativada através da oração de fé, da confissão das promessas bíblicas, da entrega consciente da sua vida aos cuidados do Pai. E quando você faz isso com sinceridade de coração, com fé genuína, não apenas como uma fórmula mágica, mas como um ato de adoração e confiança no caráter de Deus, então os anjos recebem autorização celestial para intervir de forma mais intensa e específica na sua situação. O que vou compartilhar agora pode parecer simples demais para ser verdade, mas é exatamente essa simplicidade que confunde o inimigo e libera o poder sobrenatural de Deus, porque o reino dos céus pertence aos que se tornam como crianças, confiando sem questionar, crendo sem ver, descansando na palavra do Pai, mesmo quando as circunstâncias sugerem o contrário. Neste momento, sinto o Espírito Santo me direcionando para compartilhar com você uma revelação que recebi em oração sobre por que alguns cristãos experimentam mais paz e proteção do que outros. E não tem nada a ver com favoritismo divino ou com obras meritórias, mas tem tudo a ver com o nível de intimidade e confiança que eles desenvolveram no relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Porque quanto mais você conhece verdadeiramente o caráter de Deus, quanto mais tempo você passa na sua presença através da oração e da meditação na palavra, quanto mais você experimenta a sua fidelidade nas pequenas coisas do dia a dia, mais fácil se torna confiar completamente na sua proteção e descansar na sua paz, mesmo quando tempestades furiosas estão rugindo ao seu redor.
Pense comigo no exemplo de Davi, que escreveu o Salmo 23 não como uma teoria teológica abstrata, mas como resultado de experiências reais e concretas da proteção divina que ele havia experimentado pessoalmente ao longo de sua vida, como pastor de ovelhas, como fugitivo perseguido pelo rei Saul, como guerreiro enfrentando gigantes e exércitos inimigos, e quando ele declarou: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Ele não estava falando de uma possibilidade futura, mas de uma realidade presente que ele já havia testado e comprovado em múltiplas situações de perigo real. E é essa mesma confiança, baseada em experiências pessoais, com a fidelidade de Deus, que você pode e deve desenvolver na sua própria jornada espiritual. Agora, meu irmão, minha irmã, eu sinto o Espírito Santo me movendo para convidá-lo a fazer uma oração comigo, uma oração poderosa que vai ativar a proteção angelical sobre a sua vida de uma forma que você nunca experimentou antes. E eu quero que você ore com fé, declarando essas palavras em voz alta, sentindo cada palavra penetrar no seu espírito e subir como incenso diante do trono de Deus. Coloque a mão no seu coração, respire profundamente e ore assim comigo. Pai Celestial, eu venho diante do teu trono de graça neste momento, reconhecendo que tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Senhor Jesus, pela autoridade do teu nome e pelo poder do teu sangue derramado na cruz, eu reivindico agora a proteção angelical prometida na tua palavra. Espírito Santo, eu te peço que destaques os teus anjos poderosos para montarem guarda ao redor da minha vida, da minha família, da minha casa, dos meus sonhos e do meu descanso. Que nenhuma força maligna, nenhum pensamento atormentador, nenhuma ansiedade ou medo tenha permissão para perturbar a paz que tu já conquistaste para mim na cruz. Declaro que durmo em paz, porque tu, Senhor, és o meu protetor. E os teus anjos têm ordem expressa para me guardar em todos os meus caminhos. Quebro agora, em nome de Jesus, toda corrente de insônia, de pesadelos, de ansiedade noturna, de medo do futuro, e recebo pela fé o descanso sobrenatural que está disponível para todos os filhos do Altíssimo. Obrigado, Pai, porque sei que esta oração foi ouvida e será respondida, não porque eu mereça, mas porque tu és fiel às tuas promessas. Em nome de Jesus, eu oro e creio. Amém. Você sentiu algo acontecer no seu espírito enquanto fazia essa oração? Foi o Espírito Santo confirmando que suas palavras chegaram ao trono de Deus e que anjos já estão sendo enviados para cumprir a missão de proteção que você acabou de reivindicar pela fé. E agora, eu quero que você compreenda algo fundamental sobre como essa proteção angelical funciona na prática, porque não se trata de uma força impessoal que opera automaticamente, mas de seres inteligentes, sensíveis à voz de Deus, que recebem instruções específicas sobre como agir em cada situação da sua vida. E eles trabalham em perfeita harmonia com o Espírito Santo para garantir que os planos de Deus para você sejam cumpridos, mesmo quando forças contrárias tentam interferir no propósito divino. Existe uma diferença tremenda entre simplesmente saber sobre a proteção angelical como uma doutrina bíblica e experimentar pessoalmente essa proteção como uma realidade viva e ativa na sua vida diária. E muitos cristãos ficam apenas no nível intelectual, conhecendo as verdades das Escrituras, mas nunca se apropriando delas de forma prática e experiencial. É como alguém que tem um cofre cheio de dinheiro, mas nunca retira nada para usar. Ou como quem possui uma casa luxuosa, mas continua morando na rua porque não tem a chave para entrar. E a chave que abre o cofre das bênçãos espirituais, que dá acesso ao palácio do rei, que ativa o ministério angelical na sua vida,
É a oração de fé combinada com a obediência à palavra de Deus. O que vou revelar agora vai chocar você e, ao mesmo tempo, vai libertar você de conceitos religiosos limitados que talvez tenham impedido você de experimentar o melhor de Deus para a sua vida. Os anjos não apenas protegem você contra perigos físicos, eles também ministram inspiração divina durante o seu sono. Revelações em sonhos, direcionamento para decisões importantes, cura emocional durante o descanso, restauração espiritual enquanto você dorme e até mesmo preparação sobrenatural para os desafios que você enfrentará no dia seguinte, porque o Deus que nunca dorme, nem tosqueneja, continua trabalhando em seu favor, mesmo quando você está inconsciente, usando os períodos de sono como momentos estratégicos para ministrar a sua alma de maneiras que você nem imagina. Lembre-se de quantas vezes na Bíblia Deus falou com pessoas através de sonhos. José interpretando sonhos para Faraó e salvando uma nação inteira da fome. Daniel recebendo visões proféticas que revelavam o futuro de impérios mundiais, José sendo avisado em sonho para fugir com Maria e o menino Jesus para o Egito, os magos sendo orientados em sonho para não voltarem a Herodes, Pilatos sendo advertido por sua esposa que havia sido perturbada em sonhos sobre Jesus e centenas de outros exemplos que mostram que Deus frequentemente usa o período do sono como um canal privilegiado de comunicação com seus filhos, mas isso requer um coração purificado, uma consciência limpa, uma vida de intimidade com o Espírito Santo que permite que os canais espirituais estejam desobstruídos e sensíveis à voz celestial. Talvez você esteja se perguntando, mas como posso ter certeza de que estou verdadeiramente protegido? De que os anjos realmente estão operando na minha vida? De que não é apenas autossugestão ou pensamento positivo? E a resposta é que você vai perceber pelos frutos, pelas mudanças concretas que começarão a acontecer na qualidade do seu sono, na diminuição da ansiedade, na forma como você acorda mais descansado, mais paz durante situações que antes causavam estresse, proteção em viagens, livramento de acidentes que poderiam ter acontecido, portas se abrindo de forma sobrenatural. Pessoas certas aparecendo na hora certa, provisão chegando de fontes inesperadas e 1000 outros sinais pequenos e grandes que confirmam que existe uma força sobrenatural operando em seu favor. A verdade é que muitos cristãos subestimam drasticamente o poder da oração noturna, daquele momento sagrado antes de dormir, quando você pode conversar intimamente com Deus sobre o dia que passou, agradecer pelas bênçãos recebidas, confessar os erros cometidos, entregar as preocupações que estão pesando no coração, interceder pelos entes queridos e, principalmente, convidar conscientemente a presença de Deus para encher o ambiente onde você vai descansar. Porque quando você santifica o seu quarto através da oração, quando você consagra o seu sono ao Senhor, quando você declara pela fé que aquele espaço está sob a cobertura do sangue de Jesus, acontece uma transformação espiritual no ambiente que pode ser sentida até mesmo por pessoas não cristãs que entram ali. Você já percebeu como algumas casas transmitem paz só de você entrar, enquanto outras causam uma sensação de opressão ou desconforto inexplicável? Isso acontece porque casas, quartos, ambientes absorvem e refletem a atmosfera espiritual dos seus habitantes. E quando você regularmente ora, lê a Bíblia, louva a Deus, declara a palavra em voz alta no seu lar, você está literalmente saturando o ambiente com a presença divina, criando uma atmosfera celestial que repele automaticamente as trevas e atrai a manifestação dos anjos de Deus, que se sentem bem-vindos e confortáveis para ministrar naquele ambiente santificado. Pare por um momento e pense. Quando foi a última vez que você conscientemente convidou os anjos de Deus para entrarem na sua casa, para ministrarem na sua família,
para montar em guarda enquanto você dorme. Não estou falando de adorar anjos, o que seria idolatria expressamente proibida nas Escrituras, mas estou falando de reconhecer biblicamente que eles são servos de Deus enviados para ministrar aos herdeiros da salvação, e que você tem autoridade em Cristo para pedir que o Pai destaque esses servos celestiais para operarem especificamente na sua vida e na sua família. Da mesma forma que Jesus ensinou os discípulos a orar: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, reivindicando que a realidade celestial se manifeste na dimensão terrena. O inimigo trabalha incansavelmente para manter os cristãos ignorantes sobre os recursos espirituais que estão disponíveis para eles em Cristo. Porque ele sabe que um cristão que vive na plenitude das promessas bíblicas, que se apropria conscientemente da proteção angelical, que caminha em intimidade real com o Espírito Santo, se torna uma força imparável no reino de Deus. Alguém que não apenas vive vitorioso pessoalmente, mas também se torna um instrumento poderoso para libertar outros das garras das trevas. E é por isso que Satanás investe tanto em manter as pessoas ocupadas demais para orar, preocupadas demais para descansar, ansiosas demais para confiar, porque ele entende que a oração é o canal através do qual os recursos celestiais são liberados na terra. Mas eu tenho uma revelação poderosa para compartilhar com você, algo que o Espírito Santo me mostrou sobre o futuro dos filhos de Deus, que aprendem a viver sob a cobertura angelical. Eles não apenas experimentarão proteção e paz pessoal, mas se tornarão fontes de paz para outros, porque quando você carrega a presença de Deus de forma consistente, quando você vive saturado da paz celestial, essa paz se torna contagiosa e influencia positivamente todos ao seu redor. Sua família percebe a diferença. Seus colegas de trabalho notam algo especial na sua atitude. Pessoas desconhecidas se sentem atraídas para conversar com você e, através da sua vida transformada, o reino de Deus se expande naturalmente, sem forçar, sem pressionar, simplesmente irradiando a luz de Cristo que habita em você. Agora eu quero que você visualize comigo algo extraordinário que vai acontecer hoje à noite quando você se deitar para dormir. No momento em que você fechar os olhos e sussurrar uma oração de entrega ao Senhor, anjos poderosos que estavam aguardando essa demonstração de fé receberão ordem expressa do trono de Deus para tomar posição estratégica ao redor do seu leito, alguns postados nas 4 direções como sentinelas vigilantes, outros circulando silenciosamente pelo ambiente, detectando e neutralizando qualquer tentativa de interferência maligna, outros ainda ministrando diretamente ao seu espírito, sussurrando palavras de paz, derramando óleo de alegria sobre a sua alma cansada, curando feridas emocionais que talvez você nem soubesse que existiam. E enquanto isso acontece no mundo espiritual, seu corpo físico relaxa completamente, sua mente se aquieta, seu coração encontra o ritmo perfeito da paz divina, e você desliza suavemente para um sono reparador como não experimentava há muito tempo. Durante a madrugada, enquanto você dorme profundamente sob essa cobertura angelical sobrenatural, Deus trabalha em seu favor de formas que você nunca imaginou possíveis, restaurando áreas da sua vida que estavam feridas, preparando bênçãos que você receberá nos próximos dias, alinhando circunstâncias para que os seus sonhos se realizem, movendo o coração de pessoas que podem influenciar positivamente o seu futuro, desfazendo planos malignos que foram tramados contra você e, principalmente, derramando sobre você uma medida extra da sua graça e do seu amor que você sentirá assim que despertar pela manhã, como uma energia renovada, uma esperança fresca, uma fé fortalecida que fará você enfrentar qualquer desafio
com a confiança de quem sabe que não está sozinho. Você precisa entender que existe uma guerra espiritual constante acontecendo pela sua alma, pelos seus sonhos, pelo seu destino, e enquanto você dorme desprotegido espiritualmente, as forças das trevas aproveitam para semear medo, ansiedade, desânimo, dúvidas, pensamentos negativos que depois se manifestam como depressão, insônia, irritabilidade, falta de fé. Mas quando você aprende a dormir sob a cobertura do sangue de Jesus, protegido pelos anjos de Deus, reivindicando as promessas bíblicas sobre a sua vida, o quadro se inverte completamente e você acorda cada manhã mais forte, mais sábio, mais cheio de paz, mais conectado com o propósito divino para a sua existência. Porque durante o sono, você não apenas descansou fisicamente, mas também foi ministrado espiritualmente pelos servos do Altíssimo. Agora chegou o momento mais importante desta mensagem. O momento em que vou guiá-lo em uma oração de consagração total, que vai estabelecer um novo padrão de descanso e proteção na sua vida. Uma oração que você pode repetir todas as noites e que se tornará como uma chave master que abre todas as portas da proteção angelical sobre a sua vida e família. E eu quero que você faça esta oração com todo o fervor do seu coração, como se fosse a última oportunidade de falar com Deus, colocando toda a sua fé, toda a sua esperança, toda a sua confiança em cada palavra que sairá dos seus lábios. Toque o seu coração agora, respire profundamente e fale com Deus assim comigo. Amado Pai Celestial, eu me aproximo do teu trono de graça neste momento, com um coração humilde e uma fé inabalável na tua fidelidade e no teu amor incondicional por mim. Senhor Jesus Cristo, meu Salvador e Redentor, pela autoridade do teu nome que está acima de todo nome, eu reivindico agora as promessas que tu estabeleceste na tua palavra sobre proteção, paz e descanso para os teus filhos. Espírito Santo, meu Consolador e Guia, eu te convido para encher este ambiente com a tua presença gloriosa e santa. Pai, eu entrego completamente a minha vida, os meus medos, as minhas ansiedades, as minhas preocupações nas tuas mãos poderosas, reconhecendo que tu tens o controle absoluto sobre todas as coisas e que os teus planos para mim são de bem e não de mal, para me dar esperança e futuro. Eu declaro pela fé que os teus anjos estão destacados agora para me proteger, para guardar a minha família, para ministrar paz sobre os nossos sonhos e descanso. Quebro, em nome de Jesus, toda maldição de insônia, de pesadelos, de ansiedade noturna, de medo do escuro, de opressão espiritual, e libero sobre mim e sobre esta casa o Shalom de Deus, a paz que excede todo entendimento. Declaro que durmo como um bebê nos braços do Pai, protegido pelo sangue do Cordeiro, guardado pelos anjos do Senhor, e que acordo cada manhã renovado, fortalecido, cheio de alegria e gratidão. Pai, eu te agradeço porque sei que esta oração foi ouvida, aceita e será respondida, não pelos meus méritos, mas pela tua graça infinita e pela obra completa de Cristo na cruz. Em nome do Senhor Jesus, eu oro, declaro e recebo. Amém e amém. Sinta a unção que está descendo sobre você neste momento. É o próprio Espírito Santo confirmando que sua oração chegou ao trono de Deus e que anjos já foram enviados para estabelecer um cerco de proteção ao redor da sua vida. E agora, eu quero compartilhar com você algumas estratégias práticas que vão ajudar você a manter essa atmosfera de paz e proteção angelical, não apenas durante a noite, mas durante todo o seu dia. Porque o que você faz durante as horas em que está acordado influencia diretamente a qualidade do seu descanso noturno. E existe uma ciência espiritual por trás disso
que poucos cristãos compreendem verdadeiramente. Primeiro, comece cada manhã declarando em voz alta versículos de proteção e paz, como o Salmo 91 completo, o Salmo 23, Isaías 54:17, que diz: toda ferramenta forjada contra ti não prosperará. Porque quando você enche a sua boca e, consequentemente, a atmosfera ao seu redor com a palavra de Deus, você está literalmente programando o seu dia para ser governado pelos decretos celestiais, ao invés de ser dominado pelas circunstâncias naturais, e os anjos que estão designados para protegê-lo recebem combustível espiritual através dessas declarações de fé para operar com ainda mais intensidade e eficácia. Segundo, durante o dia, sempre que sentir ansiedade, medo ou preocupação começando a tomar conta dos seus pensamentos, imediatamente ore em voz baixa ou mentalmente, pedindo que os anjos de Deus intervenham na situação, que eles tragam paz ao seu coração, que eles confundam os planos do inimigo contra você, que eles preparem o caminho diante de você, porque esta é uma forma prática de viver em parceria com o mundo celestial, reconhecendo que você não precisa enfrentar sozinho os desafios da vida, mas pode contar constantemente com a ajuda sobrenatural que Deus disponibilizou para todos os seus filhos. Terceiro, antes de se deitar, estabeleça um ritual sagrado de preparação espiritual. Ore por cada membro da sua família individualmente. Agradeça a Deus pelas bênçãos do dia. Confesse qualquer pecado que possa ter cometido e receba o perdão divino. Leia pelo menos um versículo bíblico relacionado à paz ou proteção. Declare que o seu sono será reparador e que você acordará refreshed no espírito, no corpo e na alma. E, finalmente, peça especificamente que os anjos de Deus montem guarda sobre a sua casa durante toda a noite, porque quanto mais específico você for nas suas orações, mais específicas serão as respostas que você receberá. Mas aqui está algo que a maioria dos cristãos nunca ouviu e que pode revolucionar completamente a sua experiência com a proteção angelical. Você pode pedir para Deus revelar a você em sonhos as áreas da sua vida onde você precisa de cura, direcionamento ou transformação, e os anjos frequentemente são os instrumentos que Deus usa para trazer essas revelações durante o sono. Porque é quando a mente racional está quieta que o espírito se torna mais sensível às comunicações celestiais. E muitas pessoas perdem palavras proféticas importantes simplesmente porque não têm o hábito de pedir para Deus falar com elas durante a noite, nem de prestar atenção aos sonhos que recebem como possíveis mensagens divinas. O livro de Jó, no capítulo 33, versículos 15 e 16, declara que, em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama, então lhes abre os ouvidos e lhes cela a sua instrução, confirmando que Deus frequentemente usa o período do sono para impartir sabedoria, revelar sua vontade, dar direcionamento para decisões importantes, alertar sobre perigos futuros ou simplesmente ministrar cura emocional e espiritual, de uma forma que seria impossível durante o dia, quando a mente está ocupada com milhares de distrações e responsabilidades. E quando você ora conscientemente pedindo que Deus use os seus sonhos como um canal de comunicação, você abre uma dimensão completamente nova da intimidade com o Espírito Santo. Deixe-me compartilhar com você uma revelação que pode mudar para sempre a forma como você vê o sono. Cada noite é uma oportunidade de retiro espiritual involuntário, um jejum natural dos sentidos físicos que permite que o seu espírito se reconecte com a dimensão celestial de onde você verdadeiramente pertence. E quando você aprende a aproveitar conscientemente esses períodos, pedindo que Deus os use para ministrar profundamente a sua alma,
você acorda não apenas fisicamente descansado, mas espiritualmente renovado, emocionalmente curado, mentalmente clarificado, porque durante aquelas horas de sono você esteve, na verdade, em comunhão íntima com o Criador do Universo, recebendo cuidados pessoais do próprio Deus através dos seus anjos ministradores. Talvez neste momento você esteja sentindo uma fome espiritual, um desejo ardente de experimentar essa realidade de proteção angelical e paz sobrenatural que estou descrevendo. E isso não é coincidência, é o próprio Espírito Santo criando essa fome no seu coração, porque Ele quer levar você a um nível muito mais profundo de experiência com Deus. Um lugar onde você não apenas acredita intelectualmente nas promessas bíblicas, mas as experimenta de forma tão real e poderosa que sua fé se torna inabalável, sua paz se torna inquebrantável, sua confiança se torna imperturbável, independentemente das tempestades que possam estar rugindo ao seu redor, porque você sabe, por experiência própria, que está guardado na palma da mão do Deus Todo-Poderoso. A partir de hoje à noite, eu declaro profeticamente sobre a sua vida que você entrará em uma nova estação de descanso sobrenatural, onde cada noite será uma experiência refrescante com a presença de Deus, onde você experimentará sonhos que edificam ao invés de pesadelos que atormentam, onde você acordará cada manhã com mais energia espiritual, mais clareza mental, mais paz emocional, mais fé para enfrentar os desafios, porque os anjos de Deus estabeleceram um cerco permanente de proteção ao redor da sua vida. E este cerco não será quebrado enquanto você permanecer em comunhão íntima com o Senhor Jesus Cristo e continuar reivindicando pela fé as promessas que Ele conquistou para você na cruz do Calvário. Esta mensagem não chegou até você por acaso, meu irmão, minha irmã querida. Ela foi enviada diretamente do coração do Pai, no tempo exato em que você mais precisava ouvir essas verdades, no momento Kairos, preparado por Deus para transformar sua experiência noturna de luta em experiência de vitória, de ansiedade em paz, de medo em confiança, de solidão em companheirismo celestial, porque Deus viu as suas lágrimas secretas, ouviu os seus suspiros silenciosos, conhece cada noite que você passou rolando na cama sem conseguir encontrar descanso verdadeiro. E hoje, Ele está estendendo para você a chave que abre a porta para uma nova dimensão de vida cristã, onde você verdadeiramente experimenta o que significa ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Durma em paz, filho amado, filha querida do Deus Altíssimo, porque seu anjo da guarda está ao seu lado esta noite e todas as noites que estão por vir, não como uma força impessoal, mas como um guerreiro celestial, comissionado pessoalmente pelo Rei dos Reis, para garantir que você desfrute do shalom completo que Cristo conquistou para você. E quando você fechar os olhos hoje, faça-o com a certeza absoluta de que está protegido pelo poder do sangue de Jesus, guardado pelos anjos de Jeová e amparado pelos braços eternos do Pai, que nunca dorme nem cochila, mas vela constantemente sobre aqueles que colocaram nele a sua confiança. Reflita por um momento sobre a jornada extraordinária que fizemos juntos através desta mensagem, como começamos reconhecendo que você chegou até aqui não por coincidência, mas por desígnio divino, porque o Espírito Santo orquestrou este encontro celestial para revolucionar completamente a forma como você compreende e experimenta o descanso em Deus. E ao longo de cada parágrafo, cada revelação, cada oração que fizemos juntos, algo profundo foi acontecendo no seu espírito, camadas de ansiedade foram sendo removidas, fortalezas de medo foram sendo derrubadas, mentiras do inimigo sobre solidão e desamparo foram sendo expostas à luz da verdade bíblica,
e você descobriu que nunca esteve realmente sozinho, que existe um exército invisível de anjos trabalhando incansavelmente em seu favor, que o próprio Deus estabeleceu um sistema sobrenatural de proteção que transcende qualquer segurança que este mundo pode oferecer. Compreendemos juntos que a paz verdadeira não é simplesmente a ausência de problemas, mas é uma condição sobrenatural do espírito que permanece inabalável, mesmo no meio das tempestades mais furiosas, porque está fundamentada no caráter imutável de Deus e não nas circunstâncias mutáveis da vida. E esta revelação sozinha tem o poder de transformar cada noite da sua existência de um período de luta e inquietação em uma experiência sagrada de comunhão com o céu. Através das escrituras que exploramos, desde o Salmo 91, que declara a proteção divina, até as promessas de Jesus sobre a paz que ele deixou para nós, você percebeu que essas não são apenas palavras bonitas escritas em um livro antigo, mas são decretos vivos do trono de Deus, que se tornam realidade na vida de todo aquele que as recebe pela fé e as ativa através da oração sincera. E quando fizemos aquelas duas orações poderosas juntos, não estávamos apenas recitando fórmulas religiosas, mas estávamos literalmente abrindo portais espirituais que conectam a sua situação terrena com os recursos ilimitados do reino dos céus. Você aprendeu que os anjos não são figuras místicas de contos de fadas, mas são guerreiros celestiais reais, inteligentes, poderosos, que recebem ordens específicas do Altíssimo para proteger, guardar, ministrar e lutar em favor daqueles que pertencem a Cristo, e que estes seres extraordinários estão constantemente ativos na sua vida, mesmo quando você não tem consciência da batalha espiritual que está sendo travada ao seu redor, porque eles operam na dimensão do espírito, onde as verdadeiras causas de ansiedade, insônia, medo e opressão têm suas raízes. Descobrimos também que existe uma ciência espiritual por trás do descanso verdadeiro, que o sono não é apenas um processo biológico de recuperação física, mas é um período sagrado onde Deus trabalha de formas misteriosas na sua alma, curando feridas emocionais, impartindo sabedoria através de sonhos, preparando bênçãos para o dia seguinte e, principalmente, ministrar a sua alma cansada com o óleo da alegria e o vinho do Espírito Santo, que restaura completamente todas as áreas da sua vida que foram danificadas pelas pressões e decepções do mundo. Você compreendeu que a qualidade da sua vida espiritual durante o dia influencia diretamente a qualidade do seu descanso durante a noite, que existe uma conexão íntima entre a sua comunhão com Deus e a sua capacidade de experimentar paz verdadeira, que quanto mais tempo você investe desenvolvendo intimidade real com o Espírito Santo através da oração, da leitura bíblica, da adoração e da obediência à palavra, mais fácil se torna confiar completamente na proteção divina e descansar nos braços eternos do Pai. Através dos exemplos bíblicos que estudamos, desde Jacó descobrindo que Deus estava presente mesmo quando ele se sentia abandonado, até Davi declarando que não temeria mal algum porque o Senhor estava com ele, você percebeu que a confiança na proteção divina não é resultado de ingenuidade ou pensamento positivo, mas é produto de experiências reais e concretas com a fidelidade de Deus que se acumulam ao longo de uma jornada de fé genuína. E você pode começar a construir esse histórico de experiências pessoais com a proteção angelical a partir desta noite, criando um banco de memórias sobrenaturais que fortalecerão sua fé para enfrentar qualquer desafio futuro. Entendemos que a oração não é apenas um exercício religioso, mas é o mecanismo através do qual os recursos celestiais são liberados na dimensão terrena. É a chave que abre o cofre das bênçãos espirituais. É a autorização que os anjos precisam para intervir de forma mais intensa e específica na sua situação.
E quando você ora com fé sincera, declarando as promessas bíblicas sobre a sua vida, você está literalmente programando o mundo espiritual para operar em seu favor, criando uma atmosfera sobrenatural que atrai a manifestação da presença de Deus e repele automaticamente as investidas das trevas. Você descobriu também que pode estabelecer rituais sagrados de preparação espiritual antes de dormir, que pode santificar o seu ambiente através da oração e da declaração da palavra, que pode pedir especificamente para Deus usar os seus sonhos como canal de comunicação divina, e que pode acordar cada manhã esperando não apenas ter descansado fisicamente, mas ter sido ministrado espiritualmente pelos servos do Altíssimo durante toda a noite. Mais importante ainda, você compreendeu que esta mensagem representa muito mais do que técnicas para dormir melhor. Ela representa um convite para entrar em uma nova dimensão de vida cristã, onde você verdadeiramente experimenta o que significa ser mais do que vencedor em Cristo Jesus, onde você vive como filho do Rei, com acesso total aos recursos ilimitados do reino dos céus, onde você se torna uma fonte de paz para outros porque carrega constantemente a presença transformadora do Espírito Santo, e onde cada dia se torna uma nova oportunidade de testemunhar o poder sobrenatural de Deus, operando de forma prática e visível através da sua vida completamente entregue aos cuidados do Pai Celestial. Amado irmão, amada irmã, se esta palavra falou ao seu coração, é porque Deus tem um propósito neste momento. Não deixe que a chama que o Espírito Santo acendeu em você se apague. Inscreva-se agora no canal e receba, todos os dias, mensagens e orações que fortalecerão a sua fé. Deseja caminhar ainda mais profundo com o Senhor? Torne-se membro do canal hoje mesmo. Tenha acesso a conteúdos especiais e ajude este ministério a alcançar outras vidas que precisam ser tocadas pelo amor de Deus. E lembre-se, seu like faz esta mensagem chegar a mais pessoas. Seu comentário pode ser um testemunho que restaura vidas. E ao compartilhar, você pode ser a ponte que levará alguém a um encontro verdadeiro com Cristo. Mas não ignore este chamado. Se você sair sem agir, poderá perder a chance de ser usado por Deus para transformar o destino de alguém próximo de você. A escolha é sua e o Senhor está esperando a sua resposta.